Boa noite, gente. Boa noite. Todos nós somos muito bem-vindos. Está baixinho, não está? Perguntei a vários companheiros se meu cabelo estava em condições de subir ao púlpito, para não assustar vocês e o povo da internet. Vamos ver. Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente está junto, nessa casa que nos acolhe. Já falei com alguns companheiros ali, Alexandre, vindo da nossa casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Lízia também. Mais algum companheiro visitando o João Evangelista hoje pela primeira vez? Vocês, companheiros, não consegui interceptá-los, que eu estava conversando aqui. Fala seu nome, meu amigo. Denilson. Você, bem. Dilma. Ah, sim. Denilson, Dilma, são muito bem-vindos. Você também, companheira. Olha eu aqui. Fala. Daiane. Todos vocês são muito bem-vindos. Vocês encontrem o que vieram buscar. A gente está à disposição para partilhar as informações sobre o funcionamento da nossa casa. Chamar agora aqui, chamar o companheiro João para fazer a leitura da página da leitura. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo YouTube, Facebook e Instagram. Esperando fazer um sinal, fez sinal, francamente. Vem, companheiro. Boa noite. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz, uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Carlo Bacelli, autoria Irmão José, no livro Vigiai e Orai. Obrigada, companheiro. A gente está aqui junto nesse movimento, né, de se fortalecer para, mais do que estudar o Evangelho, viver, né, as lições que o Mestre deixou. Que a gente possa, nesse instante, se unir, né? Cada um de nós é um universo particular de sonhos, ideais, conflitos, dores. Mas todos nós estamos partilhando essa longa jornada de aprendizado, cujo mestre é o mesmo, o Mestre Jesus. Mestre Jesus, Mestre querido, nosso farol, nossa inspiração, nossa fonte de sabedoria, de paz, de direção. Que na tua presença hoje, nesta noite, possamos serenar a nossa mente, nos nutrirmos dessas vibrações de luz que pairam nessa casa que é tua, nos fortalecermos, preenchermos o nosso coração de ideias boas, de palavras de saúde, que a espiritualidade possa nos ajudar nesse processo de harmonização,
a fim de que nós aproveitemos o momento em que aqui estivermos. Que o nosso companheiro Evaldo se sinta acolhido por todos nós, que todos nós possamos refletir acerca das suas palavras nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Companheiro, você é muito bem-vindo, por favor. Que a paz bendita de Jesus, o olhar misericordioso de Maria, possa aquecer os nossos corações. Corações que muitas das vezes, pelos embates da vida, ele se torna um coração um tanto quanto sofrido. Muitas das vezes, coração solitário. Muitas das vezes, coração invisível diante das dificuldades que nós enfrentamos. Eu estou me sentindo um lugar de casa. É coisa bonita assim, né? Fica até emocionada, gente. Eu vou falar com sinceridade, é a primeira vez que eu venho nessa casa, fisicamente, porque a gente aprende que o Evangelho de Jesus não oferece amigos, ele nos possibilita reencontrar amigos. E esse reencontro ele acontece ao longo da nossa jornada, em diversas circunstâncias, que muitas das vezes a gente chega numa casa espírita pela primeira vez para assistir uma palestra, um estudo, uma conversa, um atendimento fraterno, em busca de um lenitivo para nossas dores, um alívio para nossas preocupações, e a gente olha nos olhos e não vê ninguém estranho. É esquisito isso, não é? Mas sabe por quê? Porque a casa espírita ela tem como finalidade exemplificar, como a nossa irmã falou, o Evangelho de Jesus não é estudar, não. Caso a gente não lembre, nós somos espíritos imortais. E caso ainda não lembremos, nós estudamos o Evangelho de Jesus há mais ou menos quanto tempo, vocês acham? Há quanto tempo que o Evangelho de Jesus chegou aqui na Terra? Os espíritos respondem com voz alta, né, Terra? Aqui é legal. A matéria não, porque está encarnado, fica só no pensamento, mas a gente vai tentar de novo. Quanto tempo vocês acham que o Evangelho de Jesus chegou aqui na Terra para a gente? 2000 anos? Leve engano. Leve engano. Porque o Evangelho de Jesus chegou para nós há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Porque quando a Terra foi formada, retirando aquela massa e vinha do Sol, como Emmanuel relata para a gente na introdução do Caminho da Luz, que é uma poesia, é um amor de demonstração ali da vontade de Deus de acolher espíritos rebeldes, recalcitrantes no eu. Vocês não, eu só. Tá? E na nossa rebeldia nós nos distanciamos do Evangelho de Jesus. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, no Livro dos Espíritos, se o homem pode almejar ter momentos de felicidade aqui na Terra. Isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, a questão das leis morais. E os Espíritos dizem a Kardec, pode, o homem pode almejar a ter momentos de felicidade na Terra. E aí eles dão a receita da felicidade, que é fácil. Nem precisa escrever não, que dá para guardar. Porque eles dizem que o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus na sua integralidade. Quando dela se afasta, da lei de Deus, o homem é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Por quê? Porque o mal é a criação do homem. E por incrível que pareça, mesmo que às vezes os noticiários nos deixem em dúvida, o mal tem prazo de validade. Porque é Jesus que afirma para a gente que toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Então, o que nós temos que almejar diante da proposta do Evangelho? A felicidade. Sermos felizes, mesmo que proporcionalmente ao meu entendimento. Porque eu, por diversos momentos nessa jornada,
física, eu coloquei como motivo de felicidade eu casar. Casei, minha esposa feliz. É realmente um motivo de felicidade na minha vida. Eu tenho que falar isso, porque o Vanderlei, meu irmão, ele fez uma declaração de amor para a Cláudia na segunda-feira em público. Então aí eu fiquei devendo para ele, né? Tá pago. Né? Tá pago. 0-0 o jogo. Né? E muitas das vezes colocamos também como um objetivo da nossa felicidade uma casa, um carro, uns filhos, quando são pequenininhos, é maravilha. Depois que crescem, sabe que não é bem assim que a coisa acontece. Então sempre colocamos como objetivo de felicidade algumas conquistas imediatas. E essas conquistas imediatas nem sempre são traduzidas como motivo de felicidade. Há alguns anos atrás, um benfeitor espiritual fez uma pergunta para nós, uma proposta para nós na Casa Espírita. Ele disse assim: vamos analisar que por um único instante, cada um de nós estejamos frente a frente com Jesus. Um trato individual. Eu e Jesus. E o mestre, que exala amor, magnânimo, bondoso, ele fala assim para mim: Evaldo, eu não sou o gênio da lâmpada, mas eu posso atender um pedido seu. Um único pedido. E aí o benfeitor que me levou a essa situação me esclareceu: esse pedido, ele tem que estar destituído de interesse pessoal. E na hora que eu vi a proposta, eu imediatamente, querendo me colocar na condição de entendedor do que é distante do interesse pessoal, eu coloquei mentalmente assim: eu pediria a paz do mundo. Coisa bonita, não é? Bonita. Totalmente destituído de interesse. Aí o benfeitor falou assim: se você tivesse, se o mundo tivesse paz na extensão que você propõe, que você pede, os seus filhos não teriam mais problemas de saúde, nem dificuldade financeira, viveria em harmonia completa com os seus companheiros, companheiras. Lógico que o mundo que você deseja que tenha paz é para a satisfação dos seus interesses pessoais, na busca de quê? De que estou completamente distanciado de qualquer problema. E já se passaram 5 anos dessa proposta e eu não me encontrei o que eu pediria a Jesus que não estivesse associado ao interesse pessoal. Porque tudo que eu penso, que eu analiso em relação à minha proposta de levar ao mestre, está intrinsecamente associada aos meus desejos, aos meus quereres. Tem até uma história bacana que Hilário Silva conta no livro A Vida Escreve. Ele fala que um irmão dentro da casa espírita, na sua prece individual, ele rogava a Jesus por um seu vizinho que não lhe deixava dormir em paz. Toda noite tinha discussão naquela casa. Quando não era discussão era música alta, quando não era música alta era criança chorando, quando não era criança chorando era o cachorro latindo, e tudo acontecia de uma forma bem organizada, cada dia uma coisa, para poder atrapalhar bastante o sono desse irmão. E ele dizia no seu íntimo, falando por Jesus: mestre, eu sei que o meu irmão, que eu prezo tanto e rogo a tua ajuda para ele, que ele é funcionário público federal. O senhor não poderia arrumar uma promoção para ele, para ele ir para o Rio Grande do Sul? Mas como promoção, para ele ganhar o dobro do que ele ganha hoje aqui no Rio de Janeiro. Ele vai para o Rio Grande do Sul, vai ter uma colocação financeiramente melhor e todos nós viveremos em paz. Nós ainda estamos nesse estágio de relacionamento com o Evangelho de Jesus, com Jesus, que é o estágio do escambo, da troca. Sabe? Eu quero isso, desde que Jesus me dê aquilo. Então, nessa proposta de relacionamento com Jesus, o que nós devemos buscar? Não existe receita de bolo. Cada um de nós aqui presente, sem contar o plano espiritual, que implica a nossa plateia, sem contar com todos esses irmãos, cada um de nós tem uma proposta diferente para Jesus. É um filho que está desempregado, é um irmão que está doente,
é um familiar que está passando por momentos de conturbação. Se nós tivéssemos uma mediunidade chamada psicometria e colocasse as mãos nessas paredes, nós veríamos muitos choros, muitas dores, muitos sofrimentos silenciosos. Então, quando a gente fala de ter um relacionamento com Jesus, Jesus nos faz uma proposta que você não encontra em lugar nenhum da humanidade terrestre. Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu peço a Deus que eu não encontre com o irmão que fez aquele poema Pegadas na Areia, conhece? Bonito, né? Mas não acontece aquilo não, gente. Jesus não nos promete carregar no colo, assumir todas as nossas encrencas, todas as nossas decisões infelizes. Ele promete nos aliviar as dificuldades que nós enfrentamos para que nós reformulemos as nossas condutas. Nessa reformulação de conduta tem a proposta do encontro individual nosso com Jesus. Como eu desejo encontrar Jesus? Eu ainda tenho Jesus na minha mente, crucificado, lá no madeiro, pregado, escarrado, a coroa de espinho a jorrar o sangue dele. Ainda vemos Jesus assim? Ou vemos Jesus num barco do Tiberíades, do lago de Genezaré, falando da Boa Nova? Como é que nós olhamos Jesus? Como nós queremos guardar a figura de Jesus? Nessa busca de nós localizarmos Jesus, em primeiro lugar na nossa mente, que somos ainda, eu vou ter que falar, tá bom? Espíritos imperfeitos. Não sabia, né? Quer fazer um teste rapidinho para saber se é espírito imperfeito ou espírito perfeito? Quer? Ela está mandando falar que pode. Você pensa em 3 pessoas que você não gosta. Não odeia, não gosta. Aquela que se der bom dia, tu responde, se não der, fica feliz. Sabe, 3 pessoas que você não gosta. Se for eu, não fala. Pega a mão, né? Na frente, ou não sei. 3 pessoas que você não gosta, tá bom? Hoje até contando um dedo ali. Ele falou assim, tem mais gente. Não, só 3. Agora pensa em 5 pessoas que vocês gostam, que tem alegria de ver, que tem aquela satisfação de ler um WhatsApp daquela pessoa. Tudo ok? Se vocês encontrarem uma única pessoa que vocês não gostam, caracteriza serem espíritos imperfeitos com um plano de própria criação. Bem-vindo à casa de papai. Porque a nossa condição de espíritos imperfeitos estão associados a não compreendermos o amar e ao vosso semelhante como ama você mesmo. Amar o próximo como ama você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Se a gente ainda não tem essa possibilidade, porque eu posso dizer que o meu amor por Deus é o suficiente para dar minha vida por Deus. Mas eu ainda não amo o meu próximo, eu ainda não amo o meu vizinho, eu ainda não amo o meu cunhado, a sogra, o sogro. Se eu tenho dificuldade de amar aqueles com quem eu convivo, como eu posso afirmar de uma forma até infantil que eu amo a Deus? Como eu posso afirmar isso? E aí, você vai trazendo esses conceitos e cabe uma pergunta para cada um de nós. Jesus nasceu? Em que momento Jesus nasceu? Foi lá em Belém, no ano 1 da cristandade, aonde Maria e José tinha que cumprir as ordens do povo dominante, do povo romano, para poder fazer o recenseamento de toda a casa de Israel. Será que foi naquela noite aonde os anjos passaram cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para os homens? Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova. Nasceu entre vós, na casa de Davi, o Filho de Deus. Será que foi nessa noite que ficou
de forma glamurosa em nossas mentes, e é pelo menos uma das únicas oportunidades na nossa existência que a gente abraça quem está perto. A gente beija, deseja um Feliz Natal, mesmo que no dia seguinte não olhe um para o outro. Será que foi esse dia que Jesus nasceu? Será que foi realmente no dia 25 de dezembro, como a cristandade toda comemora? Há alguns estudiosos, inclusive teólogos, que afirmam que Jesus nasceu provavelmente no outono, na região do hemisfério norte, no outono, que seria agora setembro, outubro, por aí. E o que importa a questão histórica do nascimento do Mestre para nós cristãos? O que importa? A pergunta que eu tenho que fazer é em que momento eu transformei o meu coração numa manjedoura e permiti que o menino Jesus fosse ali abrigado através de panos muito simples que Maria envolveu aquela criança? Ou será que eu ainda estou na dúvida cruel que muitas das vezes implantamos na mente dos nossos filhos, que quem nasceu no dia 25 de dezembro não foi Jesus, foi Papai Noel? Será que eu consigo explicar para os meus filhos que na hora em que eu estou na maior agonia por ele, ou mesmo por mim, eu não peço a Papai Noel, eu peço a Jesus? Se eu não consigo aplicar esse conhecimento no meu coração para transferir isso para aqueles que estão na minha responsabilidade, será que eu estou permitindo que Jesus nasça no coração dos pequeninos que estão na minha mão? Ou eu ainda me enfeito do velhinho de barba branca, barrigudo, gritando rou, rou, rou? Será que ele é mais importante na minha vida do que a figura do Mestre, a quem eu digo que amo, que eu sigo, a quem eu busco como sendo o repositório das minhas esperanças, das minhas dores, das minhas lágrimas silenciosas que só o travesseiro recebe? Será que nesse momento eu vou escutar o sininho das renas passando, ou vou escutar o passo suave de Jesus dizendo: filho, vem que eu te apoio, que eu te ajudo? Essa pergunta, se aonde, em que momento Jesus nasceu, é extremamente individual. No livro titulado Em Torno do Mestre, o Espírito Vinícius, codinome de Pedro Camargo, escreve através do lápis de Chico Xavier essa mensagem que é uma devoção de amor ao Cristo. Mas em que momento? Nos momentos mais cruciais daqueles indivíduos que ele relata no texto. Sabe, que ele começa falando, Jesus nasceu, ele fala assim: a prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. Porque Jesus não pode nascer num dia exclusivo, de um mês específico, de uma noite simplesmente. Jesus não pode nascer só ali. Porque se eu aceitar isso como sendo o único momento que Jesus nasce na minha vida, no dia 25 de dezembro, eu estou diminuindo a intensidade do amor do Cristo que saiu das altas esferas. Ele consegue perceber a vontade de Deus para trazer para nós, que evangelho ou evangelho é uma palavra grega que significa boa nova. Num livro chamado A Boa Nova, de Humberto de Campos, tem uma página que eu convido os irmãos a depois chegar em casa buscarem. A página tem o título de Bom Ânimo, aonde Barnabé, numa conversa com Jesus, num momento de tristeza, porque ele via que os seus negócios tinham uma dificuldade de ele alavancar financeiramente a sua vida. Ele tinha dificuldade que seu pai humilhava ele, porque ele era um simples pescador. Os seus irmãos não aceitavam a companhia dele, porque agora ele deu de seguir um louco que anda descalço, falando do reino dos céus. E Barnabé estava tão magoado, tão triste com
com isso, e ele fala assim: Senhor, é muito sofrimento seguir as tuas palavras. Jesus responde a Barnabé: como uma boa nova pode trazer sofrimento? A finalidade do Evangelho é trazer alegria para as nossas vidas, mesmo que tenhamos momentos não tão alegres, mesmo que nós estejamos passando por situação que cada um tem a sua, cada um sofre pelas suas dificuldades, mesmo que estejamos naquele momento de dificuldade, mas o Evangelho é um comunicado de alegria, de fé, de esperança. Quando Pedro Camargo fala, quando perguntado a Paulo de Tarso, quando Jesus nasceu, certamente ele diria que foi às portas de Damasco, quando ele ia para cumprir o seu desejo de perseguir os cristãos, e em particular Ananias, que foi o responsável pela conversão da sua noiva, Abigail, e ele, diante da vista da entrada da cidade, e ele relata uma luz mais forte do que o sol de meio-dia. Já parou para imaginar isso? Ele está no deserto, e ele vê uma luz que é mais forte do que o sol de meio-dia. E essa luz traz uma voz e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele questiona: quem sois, Senhor? Sou Jesus de Nazaré. E Saulo, para a literatura de Atos dos Apóstolos, que ele, caindo da montada, ele simplesmente pergunta: o que queres que eu faça? Ele não busca justificar as suas atitudes de sanguinário, de perseguidor dos cristãos, o responsável pelo primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Ele não fala, ele não explica. Sabe o que é, Senhor? Porque o meu marido era muito chato, eu ia para a casa espírita, eu ia para a igreja católica, para a igreja evangélica, ele reclamava muito porque eu ia, sabe? Ou porque a minha esposa queria ir para o shopping, queria ir à praia, e eu não tinha tempo de ir, ou então ela trabalhava tanto que eu tinha que ajudar em casa e não tinha tempo de vir para a casa espírita. Em momento nenhum Paulo deu justificativa para o seu descaminho em relação a quem? A Jesus? Não, não, porque Jesus fala: por que me persegues? Em que sentido? Que quando você faz a um dos pequeninos, não é a Jesus que você está fazendo? E se você deixar de fazer a um dos pequeninos, também não é a Jesus que você deixa de fazer? São palavras dele, meu irmão. Então, para Saulo de Tarso, Jesus nasce naquele momento, às portas de Damasco. E olha que Paulo de Tarso, Jesus fala assim, aí, quando Saulo pergunta: quem queres que eu faça? Sabe o que Jesus respondeu para Saulo? Entra na cidade e lhe será dito o que fazer. Nós chegamos na casa espírita e queremos uma carta psicografada de um amor nosso que voltou para a espiritualidade, senão eu não acredito. Senão, para mim, a morte morreu mesmo e acabou. Porque aí eu vou continuar falando que ninguém... Desculpa que eu grito, gente, já percebeu, né? É a empolgação. A palavra do Evangelho é acontecendo. Mas eu vou tentar que minha esposa fique assim. Sabe? Mas quando a gente chega na casa espírita e quer solucionar imediatamente as nossas questões íntimas, nós não permitimos que Jesus nasça para a gente. Porque Jesus espera da gente uma confiança. Porque aqui, sinceramente, de coração, quem acredita em Jesus? Eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta que ele é o guia e modelo da humanidade, porque se eu acreditar, qualquer coisa que aconteça na minha vida, me contrariando, eu coloco em dúvida a minha crença. Agora, quando eu sei que é verdade, que é fato, nada que aconteça na minha vida vai abalar a minha fé. Porque a fé, Kardec fala para a gente, na primeira página do Evangelho, segundo o Espiritismo: fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se a minha fé é vacilante, se a minha fé ainda é titubeante, é porque eu não busco elementos para fortificá-la dentro de mim. Ou ao menos tivesse a coragem daquele homem
que chegou diante de Jesus e falou assim: mestre, eu levei meu filho para os teus discípulos, porque ele é atacado por um espírito que ora lhe joga no fogo e ora na água. Lembra desse texto do Evangelho? E eles nada puderam fazer. Aí Jesus fala assim: se tiverdes fé, tudo será possível. E o homem, numa expansão de humildade e simplicidade, ele fala assim: ah, Senhor, quão pouca é a minha fé, mas se tu a robustecer, a gente pede a Jesus para aumentar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, ou a gente fica reclamando daquilo que não conquistou, porque Jesus não quis. Você vai lá no centro amanhã, se Deus quiser. Se eu não vi, é porque Deus não quis. Bota logo a culpa, terceiriza logo a culpa. Nisso a gente é bom pra caramba. Agora, você vai lá no centro amanhã com as graças de Deus. Porque se eu não for ao centro, eu estarei em outro lugar com as graças de Deus. Então, quando o homem diz isso para Jesus, que se Jesus quiser robustecer a fé dele, o filho dele se libertará, Jesus fala o quê? A tua fé o libertou. Porque Jesus não tem, por incrível que pareça, não tem um medidor de fé. Não existe isso. A fé é compatível à tua sinceridade na proposta que vai fazer. Por isso que quando ele fala para Paulo, entra na cidade que lhe será dito o que fazer, Saulo foi. Cego. Cego. Por que cego? Porque ele começava a fechar os olhos para as coisas exclusivamente dos seus interesses materiais. Ele tinha que abrir o olho para o outro lado da vida. Quando perguntam a Lázaro, irmão de Marta e Maria, quando Jesus nasceu para ele? Lázaro, um homem rico, em Betânia. Betânia fazia parte da trajetória das caravanas que vinha de Jericó para ir para Jerusalém, então tinham que passar por Betânia. E Lázaro construiu uma oficina para tingimento de tecido. Então todo mundo que vinha na caravana para Jerusalém parava lá nas instalações de Lázaro para dar cor aos seus tecidos para vender com preço melhor. Lembra aquela passagem do Evangelho que Jesus relata sobre o outro Lázaro e o rico que morreram? E Jesus fala assim: o rico que se vestia de púrpura, se vestia de púrpura ou da cor vermelha naquela época, que tinha que ser rico pra caramba. Não era mais ou menos, né? Tinha que ser muito rico, porque era muito caro você pegar um pano de linho e tingir ele de púrpura. Então, Lázaro vivia extremamente por negócio, porque na relação de Jesus com Lázaro, Marta e Maria, fala que Jesus era amigo de Lázaro, não é? Tinha amizade com Lázaro. Então Lázaro sabia qual era a tarefa de Jesus na divulgação do Evangelho. Marta e Maria acompanhavam mais de perto de Jesus, porque reconhecia nele o Messias prometido. Lázaro não estava muito preocupado com isso. Lázaro estava preocupado de arrumar uma graninha melhor, de ter uma poupança. Antigamente falava que era em paraíso fiscal, né? Hoje não tem mais essa história. Mas ele queria apenas aumentar os seus ganhos financeiros. E quando fala da morte de Lázaro, alguns estudiosos já começam a colocar um duplo sentido nessa morte. Que seria a morte física, que Jesus teria ressuscitado Lázaro. Há uma controvérsia quanto a isso, não vamos entrar nesse detalhe, porque não é o nosso objetivo. Mas, ou seria uma morte para as coisas espirituais, porque Lázaro se distanciou do Evangelho de Jesus, se distanciou da orientação do Mestre. Então, quando na passagem do Evangelho que Jesus diz para Lázaro, tiram a pedra dele do túmulo e fala: Lázaro, vem para fora, Lázaro, sai da sua vida de relação material, você é muito mais do que esse corpinho lindo e maravilhoso que você enxerga agora. Você vai ter que abandonar esse corpo no sepulcro ou no crematório, e você não é esse corpo, você é muito mais do que isso. Sai para fora, Lázaro. E quando Lázaro sai, e Jesus manda desenfaixá-lo e dar de comer, Jesus fala para Lázaro que agora você vai se alimentar com o pão da alma. Pão da alma. Naquele momento,
Jesus nasceu para nós. Porque ele tomou um rumo diferente na sua vida, até que morreu assassinado no norte da África, levando o Evangelho como exemplo de vida. Se você perguntar para Mateus, Levi Mateus, quando foi que Jesus nasceu, ele vai te falar com toda a sinceridade do mundo. Se coloque no lugar do maior traficante de drogas do Brasil. Aquele que todo mundo sabe que é traficante, que tem pavor dele, não olha nos olhos dele, mas Jesus olhou. Jesus olha. Porque para Jesus ele vê a alma imortal, não os erros que você está cometendo hoje ou cometeu ontem, eles são importantes, são na nossa economia. Para Jesus, não. Jesus olha para Mateus, que era publicano, e para o publicano na época de Jesus, era pior do que ser traficante. Era pior. E mesmo assim, Jesus foi à casa de Mateus, sentou-se com ele, e Mateus falou assim: mestre, posso chamar os outros colegas também? Tudo assim, capaz virada que nem eu. Jesus falou: mas eu vim fazer a luz do mundo, para dissipar as trevas. E aí entrou na casa de Mateus outros publicanos e mulheres de má vida. O que é mulher de má vida? Na concepção do povo hebreu. É aquela que não tinha marido. Não é aquela que se prostituía, não. Não tem marido, é mulher de má vida. Porque se não serviu nem para casar, vai servir para quê? Olha que visão retrógrada, né? De uma sociedade que muitas vezes, até hoje, né? Lembra a história? Ficou para titia? Lembra? Fulana, solteirona, como se fosse um pecado, fosse uma pecha, uma marca, uma imagem indevida, não é? Então, a época de Jesus, a mulher que não casou era a mulher de má vida. E Mateus chamou, pediu todo esse grupo para ir. Aí um sacerdote que estava lá também, não por questões de devoção, de estudo, de conhecimento, mas para analisar o comportamento dos outros, e isso a gente é bom até hoje. Você julgar cada coisa dos outros é uma coisa incrível. A minha eu justifico, dos outros não. O sacerdote fala assim: fosse o teu mestre, fala para Tiago, fosse o teu mestre um profeta, ele saberia que são publicanos e mulheres de má vida. Aí Jesus escuta até pensamento. Jesus fala assim: mas quem precisa de médico? Os sãos ou os doentes? O que nós estamos fazendo dentro da casa espírita? Quando nós somos sadios, todos nós somos espírito puro. Quem se acha, por favor, levanta a mão para eu querer abraçar, que eu nunca vi um espírito puro de perto, nunca vi. Eu tenho uma curiosidade danada. Então, se perguntasse a Mateus, que de que momento Jesus nasceu, aquele momento ali, onde ele aceitou ele, Mateus, com todas as suas dificuldades. Mas Mateus fez o quê? Aquilo que Evaldo não faz, é promover a transformação moral. Não é isso que Kardec pede para a gente? Quem é o verdadeiro espírito? É aquele que vem na casa espírita, toma passe, assiste palestra, bebe água energizada, já é o verdadeiro espírito? Não. Está só alisando o fundo de cadeira. O verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Sabe, síndrome da Gabriela? Eu sempre falo isso, que eu tenho que aprender esse trem. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um grau assim. Entende? Quem não quer transformar a sua conduta, quando desencarnar, a turma lá vai falar: ai, voltando, demorou dessa vez, né? Porque a gente vai voltar para os lugares de sofrimento, porque eu ainda insisto em impingir sofrimento na minha jornada, não perdoando, não me distanciando do ódio, do egoísmo, da vingança, do orgulho. Na nossa casa, lá em Jacarepaguá, temos uma atividade, primeiro e terceiro domingo, com a equipe espiritual de Dr. Herman. E uma manhã, sabe, ô César, casa cheia, e Dr. Herman falou assim: guarda mágoa no coração, que bom, vai morrer de infarto. Assim, muito grosso. Não perdoa, que bom, vai ter câncer. Continua assim.
É um trabalho a menos para nós. Por quê? Porque eu não desejo mudar as minhas condutas. A transformação que Kardec me propõe, ela me machuca, me faz chorar, porque eu tenho que passar a diminuir o meu orgulho e a minha vaidade. Domar as minhas más inclinações. Antigamente, não é da época de vocês, mas antigamente, eu e César, a gente ia a circo, né? E tinha lá os domadores, né? Lá com a cadeirinha, o chicote, né? O leão rugia, o cara dava uma chicotada, o leão ficava na dele. De vez em quando caía a cadeira. E o leão tinha um almoço mais cedo, comia o domador. Então, quando Kardec diz que é para domar as nossas más inclinações, é você ter a cadeira da obediência e o chicote da resignação, para você estar sempre se controlando no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua vaidade. Quando Jesus vai à casa de Mateus, ele fala para Mateus: eu confio em você, que você é capaz de mudar, como ele fala para cada um de nós. Tem privilégio não na lei de Deus, não. Sabe? Não tem privilégio não. Ele confia na gente, mas confia de tal forma que ele veio aqui. Paulo de Tarso fala na carta aos Hebreus que se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a sua doutrina seria vã. Se Jesus não tivesse provado que a morte não existe, que ele apareceu para tantas pessoas, se ele não tivesse feito isso, tudo que ele prometeu a gente cairia na dúvida comum. Então, aonde Jesus nasceu para a gente? Se você perguntar para Tomé, tem pessoas que falam assim: eu sou igual a São Tomé, né? Eu acredito vendo. Você não sabe o que está falando. Tomé duvidou uma vez e seguiu Cristo por toda a eternidade. E quando você diz que é igual a São Tomé, que passado 2000 anos da experiência física de Jesus na matéria, você continua duvidando de Jesus. Você continua duvidando da tua crença, da tua fé. Então, não fale mais que você é igual a São Tomé, pelo amor de Deus, para não se complicar. Porque quando a gente retornar à espiritualidade, eu falei isso numa casa, seu nome mesmo, né? Hugo, um garoto mais inteligente da cidade. Não é a cabeça dele. Hugo, vou contar uma coisa para o Hugo, guarda para você. A maior dificuldade de nós espíritas, quando nós chegamos na espiritualidade, primeiro, tudo que nós ouvimos nas palestras, nas reuniões mediúnicas, nos estudos da obra de Kardec e obras complementares, tudo a gente vai confirmar que é verdade. É a primeira dificuldade da gente. A segunda dificuldade que é outra, é que vai ter um telão do tamanho dessa parede aqui, que vai aparecer todas as mensagens do WhatsApp que passou, até aquelas que tu apagou. Complicou, né? Então escolhe agora que você vai escrever. Porque daqui para trás já tem que entrar. O negócio é daqui para frente. Okay? Então, quando perguntar a Tomé que dia que Jesus nasceu para ele, foi no momento que ele botou a mão nas chagas do mestre. Por quê? Porque o povo hebreu tinha a cultura do ver para crer. E nós trouxemos isso e continuamos a aplicar, apesar de você chegar na livraria aí embaixo, ter 300 livros ali ditados por espíritos, que você acha maravilhoso. Você pega um romance de Emmanuel, há 2000 anos, chora copiosamente. Pega Paulo Estevam, você acha que vai desidratar. Ah, mas eu não sei se espírito é verdade, não é. Tomé, na hora que ele duvida da presença, sabe o que levou Tomé a duvidar de que Jesus tinha se materializado? Sabe o quê? O testemunho de uma mulher, Maria Madalena. Porque naquela cultura, a opinião da mulher não tinha nenhuma valia. Por isso que quando ela chega e fala que o mestre ressuscitou, o mestre se materializou, quem vai ao túmulo para buscar essa informação? Pedro e João, evangelista. Porque a opinião de dois homens é tida como verdade. E até hoje nós temos dificuldade de credibilidade na opinião das mulheres, e eu já falei isso para minha esposa, para nossas filhas. Eu tenho 4 meninas e um menino, é bastante gente, né? Eu já falei, o meu desejo é que a mulher mande nesse mundo, meu Deus. Sabe? Que a gente está mandando há 200 mil anos, está vendo a coisa bem que está. As mulheres mandar vai ser melhor. Porque o testemunho de uma mulher não era válido.
naquela época. Então por isso que Tomé falou, quem disse que ele ressuscitou Maria? Ah, pelo amor de Deus, traz outra. Aí João e Pedro falam assim, Tomé, o túmulo estava vazio. Tomé falou assim, bom, se eu ver e tocar nas suas feridas, quando Jesus se apresenta para ele, e o evangelista, em Atos Apóstolos, Lucas relata assim, a porta trancada, e o mestre se fez visível. Tomé, que fez? Ajoelhou-se e chorou copiosamente. Meu Senhor, meu mestre. Naquele momento, Jesus nasceu para Tomé. E quando que nós vamos deixar de duvidar das verdades do Evangelho a cada dia da nossa jornada? Em que momento que eu vou espiritualmente, moralmente me ajoelhar e dizer para Jesus que Ele é meu mestre e meu Senhor? Em que momento? Em que momento, repito, que nós vamos transformar o nosso coração numa manjedoura que era o local onde os animais se alimentavam? Que momento? Ou será que eu vou esperar que no dia 25 de dezembro, é logo aí, naquele momento, eu vou reunir a minha família, brindar ao Evangelho de Jesus, o seu nascimento, e não trazer à minha mente o momento em que o Mestre nasceu, ou eu ainda vou, como fala Pedro Camargo na mensagem, ou eu ainda vou colocar o meu coração com as hospedarias daquela época trancada para Jesus, em busca apenas da mesa farta, da bebida, para estimular a alegria. Não tenho nada contra, não. Cada um se comporta da forma que bem deseja, tá bom? O coração não é crítica, não. Mas o que eu quero naquela noite? Fazer uma reflexão da minha vida, onde eu permiti que Jesus nasça. E, gente, não tem dia para isso. Nós estamos falando do nascimento de Jesus no dia 18 de outubro. Como falei da outra vez, em abril ou em janeiro, não importa, porque a possibilidade de Jesus nascer na minha vida, ela é permanente, é diária, porque eu ainda, pelas minhas dificuldades, eu não consigo manter meu coração como manjedoura para que Jesus se desenvolva como criança, jovem, adulto. Eu ainda não consigo. Então eu tenho que lutar com as minhas dificuldades para diariamente ser uma manjedoura. Se você perguntar a Maria de Nazaré em que momento que Jesus nasceu para ela, evidentemente que para Maria, todos os momentos, desde a anunciação, foi o momento de nascimento do seu filho. Mas tem um momento que ele é de uma beleza tão profunda na vida de Maria, que Humberto de Campos relata, em Cartas e Crônicas, que Maria estava à porta da sua casa, simples, José na carpintaria, e o menino Jesus andando, com 4, 5 anos à frente da casa. E chama a atenção do menino Jesus, um grupo de crianças que corriam pela vila. A vila de Nazaré, à época de Jesus, tinha no máximo 20 casas. Era muito pequena. Então, todo mundo se conhecia. E Maria viu outras crianças correndo ali e chamou a atenção também daquilo para o menino Jesus. E ele foi em direção daquele grupo que corria. Quando chegou perto, era um passarinho que caíra do ninho, ainda fragilizado. E as crianças, vendo o menino Jesus chegar, elas pararam, porque a autoridade moral impacta a gente, não é? A gente sabe disso. E aí, quando as crianças pararam, o menino pegou o passarinho em suas mãos, percebeu que estava com a asa ferida, soprou no passarinho e ele voou ao encontro do seu ninho. E Maria fala: que criança é essa, Senhor, que tu me concedeste, que até os pássaros ele veta, cuida e ampara. Nesse ato, para Maria, Jesus nasceu novamente, porque ela não estava em busca de um menino, do seu filho, ela estava em busca do meu Senhor, como ela relata, daquele a quem os céus lhe confiaram. E quantas vezes a gente olha para os nossos filhos com um olhar de
crítica, de dúvida da conduta dele. Quantas vezes a gente esquece do elogio amoroso, do discernimento do caminho a tomar? Ou será que eu vou continuar falando bem dos meus filhos para vocês, mas não falo para eles? No elogio, no enalteço, o esforço do estudo, o esforço do comportamento, o esforço da luta diária. Porque eu tenho a responsabilidade de fazer nascer no coração dos meus filhos Jesus de Nazaré. Mas não é com palavras, é com exemplo. Certa vez na casa que eu frequentava, aconteceu para mim uma cena inusitada. Um jovem chegou na casa e falou para o dirigente: eu queria pedir ao senhor para proibir meus pais de virem aqui. O dirigente achou uma proposta bastante diferente, mas por quê? Você não gosta daqui? Não gosto. Mas os meus pais vêm aqui, quando chegam em casa, eles chegam em casa pior do que quando saíram. Brigam, discutem, xingam, agridem a gente. Então é melhor eles não virem para cá. Porque para muitos de nós, pais, mães, avós, tios, padrinhos, nós não permitimos que Jesus nasça no nosso coração de olhar as crianças como sendo aqueles espíritos que Deus nos confiou. E seremos tomados conta. Nos será perguntado, sem sombra de dúvida. Então, que momento que eu vou permitir que Jesus nasça na minha vida? Nos momentos daquela alegria efêmera, que muitas das vezes a gente quer colocar a bebida, a comida farta, como a representar a presença de Jesus na minha casa, ou como tem algumas pessoas que buscam aqueles que nada têm para exemplificar que Jesus nasceu para ele, ajudando o próximo. A nossa tarefa na Casa Espírita, embora eu sempre procure fazer uma conversa, uma alegria, uma descontração, mas é de grave responsabilidade para nós como espíritos imortais. Nós temos a responsabilidade de permitir que Jesus nasça todo dia. Você pode comprar presente para o seu filho, para o seu neto, e dizer que foi para Papai Noel, não tem nada de errado disso. Não tem nada de indevido nisso. Mas, pelo amor de Deus, apresenta Jesus também. Mostra para ele que Papai Noel é um personagem criado pelo lado comercial da vida pública, que ele não tem condições de dar um mínimo de segurança para o seu filho e para o seu neto diante das adversidades da vida que virão. Por isso que nós estamos no plano de prova e expiação. Por isso que ainda lutamos incessantemente para que as gotas do Evangelho de Jesus caiam no nosso coração e encontrem morada. Não é para a gente vir para a casa espírita e simplesmente ser ouvinte. A proposta do Evangelho é que ele tem que fazer alguma coisa diferente dentro de mim. Sabe? O texto diz assim: pergunte a João Evangelista, o nosso mentor, o patrono dessa casa, quando Jesus nasceu para ele responde no momento que, iluminado pela força do Evangelho de Jesus, eu descobri que Deus é amor. Deus é amor, e um amor que a gente não tem parâmetro para definir. Porque o amor para a gente ainda é o amor do contato físico, da mãe para o filho, do amor ao dinheiro, do amor às conquistas materiais que são necessárias na nossa jornada, do amor da busca intelectual, mas distante de Jesus, o homem não é sábio. Evaldo, isso aí está parecendo mais pregação. Não, não é pregação, é verdade, é constatação. Depois que terminou o sermão profético de Jesus, onde ele disse que muitas dificuldades nós iríamos enfrentar na nossa jornada aqui na Terra, ele fala de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, mãe contra filha, nora contra a sogra. Jesus fala no sermão profético. E aí um dos discípulos fala assim: quão dura é a tua doutrina, Senhor? Quem poderá seguir-te? Jesus fecha os olhos em prece. Quando ele abre os olhos, não tinha mais ninguém, só os discípulos. E Jesus fala assim: onde todos? E André fala: foram, discípulos. E Jesus pergunta: vós também não irão?
Aí Pedro responde: e aonde, mestre? Se só tu tens palavra e vida eterna. Jesus não é um símbolo da humanidade que acha bonitinho, de cabelo partido ao meio, porte até atlético, olhos azuis, verdes, marrons, seja lá o que for. Jesus é o nosso guia modelo. É aquele que tudo que falou, ele fez. Tudo. Pregando na sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga de Cafarnaum, quem mandou construir foi um romano, um centurião. Aquele centurião, da parte que ele chega perto de Jesus e fala assim: mestre, se tu quiseres, tu pode curar meu servo, que está em casa à morte. E Jesus falou: vamos lá. Ele: não, também eu tenho homens à minha ordem. Se eu falar para um dos meus soldados, faz isso, ele faz. Vá ali, ele vá. Se o Senhor quiser e determinar, os seus anjos vão na minha casa, porque eu não sou digno que tu entre na minha morada. Mas se tu disseres uma palavra, meu servo será salvo. E Jesus fala o quê? Nem em toda Jerusalém, sabe que Jerusalém Jesus está falando? Do planeta. Nem em toda Jerusalém existe é igual. E aí, quando Jesus estava pregando na sinagoga de Cafarnaum, um sacerdote disse assim: que homem é esse que fala tudo que nós sabemos, mas ninguém falou como ele fala? Porque a palavra de Jesus é recheada de amor. Jesus não quer acusar ninguém pelo erro que cometeu, pelos descaminhos que teve, pelos crimes que cometeu, não. Quando Paulo fala na figura alegórica de que aquele que aceita o Cristo nova criatura é, por quê? Não que o seu passado está apagado, mas ele sente a necessidade de reformular a sua conduta, de ser realmente um novo homem, de parar de fazer fofoca, de falar da vida dos outros, sabe? De achar interessante que fulano se envolveu com crime, com as drogas. Graças a Deus meu filho não se envolveu. Quem pode afirmar isso, que na outra existência você não tem aquele que você está acusando como filho, como irmão, como pai, como mãe? A proposta de Jesus nascer não é para satisfação dos nossos desejos imediatos. A proposta de Jesus nascer é que eu entregue o meu coração ao Mestre. E é um Mestre que nos ama de uma forma tão absurda que, mesmo caído numa mensagem espiritual que foi recebida lá na casa, que Jesus chegou às furnas abissais, onde espíritos recalcitrantes no erro, o ódio ainda é o motivo que leva aqueles espíritos a caminharem, e o espírito destroçado moralmente, o espírito com todas as anomalias físicas possíveis, mentais e físicas possíveis, e quando um benfeitor chega, vê uma luz se apagando, era Jesus sentando no chão, na lama, pegando aquele espírito demonizado no colo e falando: filho da minha alma, vem comigo que eu te amo. É desse Jesus que a gente está falando, não é do Jesus que julga, que condena, que ameaça com fogo do inferno, ou então se agradar a ele vai para o céu. Não, a gente está falando de Jesus que olha a gente nos olhos e fala assim: como está lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 2, eis que estou à porta e abro, se abrires, eu entrarei e cearei com vós, e vós ceará comigo. É desse Jesus que eu estou falando, que mesmo diante das tamanhas dificuldades que eu tenho, ele permite que eu sinta uma mesmo no seu amor na minha vida. E que todos nós possamos sentir assim. Que Jesus nasça nos nossos corações para que a gente permita que com as nossas atitudes ele nasça no coração do outro. Jesus confia na nossa transformação. Quando, emocional e espiritualmente, diremos a Jesus: meu Senhor e meu Mestre?
lutar diariamente com as minhas dificuldades para que meu coração seja manjedoura. Companheiro Evaldo, foi leve, foi doce, foi profunda. Nós somos muito gratos. Sexta-feira, dia 20, às 19 horas, companheiro João e Aparecida falando sobre Jesus e honra, no livro Jesus e Atualidades. Próxima quarta, dia 25, às 20 horas, companheiro Carlos Alberto Corrêa falando sobre as verdades consoladoras que o Espiritismo traz. A diretoria da casa convida a todos para o almoço fraterno, dia 5 de novembro, almoço com palestra. É o primeiro domingo de novembro, palestra para seguir leve com Luciana Ribeiro, às 10, e ao meio-dia o almoço. A companheira Renata está lá no fim do salão, interceptando a todos os que passam. Além de uma oportunidade de confraternização, é sempre muito gostoso partilhar na Casa Espírita. É um movimento que ajuda na manutenção das muitas frentes de trabalho da nossa casa e a gente conta com a gente mesmo, né? Hoje, na Câmara de Paz, o companheiro Lenivaldo é o dirigente, os tarefeiros são Adolfo, Vanderlei, Kleber, Helena, Gina e Sossu. Dá boa noite a todos aqueles que nos acompanharam pelo Facebook, Instagram e YouTube. E agora, mais um pouquinho aqui com o companheiro Evaldo para fazer a nossa prece de encerramento. É Cida que vai conduzir o passe, é João? João que vai conduzir o passe? O companheiro João é que vai convidar cada um de nós para o passe. Companheiro Evaldo, por favor. Jesus, como gostaríamos de reunir os nossos corações num buquê tão simples, Senhor. Simples como as flores que circundavam a casa de Maria, em Éfeso, os lírios brancos da paz. Unir os nossos corações para que possamos, Senhor, numa demonstração de amor ainda incompreensível, mas oferecer-te a Ti, como sendo um sinal de que estamos querendo conhecer a Tua palavra, de sermos amparados pelos Teus braços amigos, que ainda somos espíritos enfermos, mas que ansiamos pela cura da libertação dos nossos enganos de tantos seres. Mestre, acolhe a todos nós desse lar, o Teu discípulo amado, João Evangelista, para que sintamos a presença desses benfeitores amigos que desejam fazer com que a nossa caminhada seja repleta de fé, de esperança e de caridade. Ampara-nos, Jesus, em nome de Maria, em nome de João, com as graças de Deus. Thank you.